Quero estar convidando os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Amém? Todos abriram? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Até aqui os irmãos podem se sentar, por favor. Amados irmãos, eu quero pedir encarecidamente a cada um de vocês que vocês venham pedir atentamente. Abra o teu coração hoje, porque o Espírito Santo vai falar com cada um de vocês. Não retenha aquilo que Deus quer tratar com a gente aqui, porque se a gente ficar retendo, a gente vai ficar colocando a mensagem, sempre as mensagens que trago aqui pelos pastores ou qualquer irmão ou irmã que sobe aqui para pregar, como tivesse dando uma cajadada, como tivesse dando uma madeirada na gente. Não, irmãos, não é isso. O Espírito Santo quer que cada um venha ter verdadeiramente um relacionamento diário. Precisamos nos arrepender verdadeiramente. Não é um arrependimento falso, um arrependimento por metade. Ou a gente se arrepende e passa a ter um compromisso com Cristo, ou estamos nos enganando. Precisamos, dia após dia, rever os nossos atos, as nossas atitudes, porque os pastores, eles não estão brincando quando eles trazem mensagem aqui. Eu estou dando essa introdução, até aconselhamento mesmo do pastor comigo, e algo que o Senhor já tem tratado comigo. Irmãos, será que realmente temos dado ouvido às mensagens que estão sendo tragas aqui pelo Espírito Santo? Porque a pessoa que traz é apenas o portador da mensagem, ele apenas fala aquilo que o Espírito Santo colocou no coração para trazer. A pessoa não fica trazendo o que ela quer para tacar pedra nos outros. Pelo contrário, não temos que tacar pedra, temos que estender a mão. O foco da mensagem é nos direcionar a buscar cada dia mais pela presença do Espírito Santo, que viemos cada dia mais nos humilhar diante da presença do Senhor e que viemos verdadeiramente nos converter. Nessa mensagem eu vou estar abordando alguns tipos de vozes que não devemos ouvir, e algo que o Bartimeu, ele começou a compreender pelo desejo que estava no coração dele, e ele não deu ouvido a essas vozes. A primeira, que eu quero estar falando com vocês, ele não deu ouvido à voz do desânimo. Ele não desanimou. No primeiro versículo que a gente leu, tinha uma grande multidão. Tinha uma grande multidão e, nitidamente, o que deve ter vindo na mente dele: sou mais um na fila do pão. Sou mais um. Poxa, ele não vai se atentar para mim. Ele não vai me ver, ele não vai, tem tanta gente aqui. Entenda uma coisa, não podemos desanimar, porque ele vê aonde a gente não consegue ver. Ele consegue ouvir aquilo que a gente não consegue ouvir. O desânimo amedronta a gente. O desânimo faz com que a gente não tenha intimidade com o Pai. O desânimo faz a gente deixar de buscar mais da presença do Senhor. Faz com que a gente
Deixe de amar outra pessoa. O desânimo, eu vou citar o senhor, pastor Ala. Eu lembro que quando estava começando a separação para poder montar as congregação, que eu estava até te ajudando, separando os e-mails e tudo. Tinha alguns e-mails que era necessário eu ler. Se cada um de vocês lesse o e-mail, vocês não deixariam de congregar. Vocês não deixariam de buscar a presença do Senhor. Porque as pessoas... Eu estou falando porque eu li, não foi o pastor Ala que falou. Eu, o Rodrigo, que estava ajudando o pastor Ala, eu li. Pastor, por favor, nos socorre. Pastor, por favor, nós estamos perecendo no meio de tantos lobos devoradores. Estamos perecendo porque não temos a quem ouvir uma mensagem perto, porque a palavra fala que quanto mais se aproxima o tempo do fim, devemos congregar. E eles queriam congregar numa igreja bíblica, uma igreja que preza a palavra do Senhor, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura. Não é eu acho. Eu acho não tem na Bíblia. Eu suponho, não tem. É assim diz o Senhor. Assim está escrito. Se a pessoa quiser ser obediente à palavra, ela vai ser obediente à palavra. Aí eu falei essa palavra, a voz do desânimo. Eu imagino se o pastor Ala desanimasse naquele momento ali. Não tem como. Poxa, é tão distante. Não. Ia ficar, não, irmão, só dá pela internet. Pela internet dá para a gente conversar. Não existe pastoreamento por internet. Entenda uma coisa, pastor tem cheiro de ovelha. Pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, porque se ele não tiver cheiro de ovelha, ele é um lobo devorador, porque ele só está interessado pela oferta. Então, eu me atentei assim, a palavra do desânimo veio logo em mente o quê? Pastor Ala, ele não desanimou de nenhuma das pessoas lá, que tem ido as outras congregações que foram formadas, e as que estão sendo formadas, e a multidão, ele não deu ouvido à voz da oposição. Você é louco, pastor Ala. Estou mentindo, pastor? Você é louco, você vai para local que você não conhece nem as pessoas. Você vai se hospedar na casa de pessoas que você nem conhece. Você é a pastora Rosa. Vai deixar seus filhos sozinhos, pastor? Não. Você não pode fazer isso não, pastor. Está doido. Pastor, você já foi um médico ver isso? Você deve estar com algum problema. Você deixar sua família aqui e ir para o local que passar perigo. Sabe o que é isso? Amor pelas almas. Amor pelas almas. Uma pessoa que sente prazer em estar com as pessoas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a confiança dele não estava nos braços dele, não está nos braços dele. A confiança está no Senhor. A nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. Bartimeu aqui, ele não deu importância para aquela multidão. Em momento algum ele se importou, porque ele falou, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou continuar clamando. Até o primeiro louvor que vocês ministraram, creio que tu és a cura. Ele cria. Ele cria que o Senhor poderia ouvir a voz dele. Em meio àquela multidão ali, ele estava confiante. Ele não teve medo. Ele não titubeou em momento algum. Ele clamou. Ele pediu ajuda para o Senhor. E agora eu trago para a nossa vida a voz do desânimo. Quantas das vezes não desanimamos de estar buscando a presença do Senhor? Quantas das vezes não paramos na primeira dificuldade que se levanta, a gente pega e não para, desiste logo, desiste de estar ajudando um irmão, desiste de estar indo na casa de uma outra pessoa, ainda mais nesse tempo de... Não posso citar o nome, nesse tempo de chuva que está direto aí desde o ano passado. Não, eu não posso. Desculpa, não tem como, está chovendo muito. Está chovendo, não tem como ir na sua casa. Desanima.
Poxa, irmão, mas eu estou precisando tanto conversar da palavra. Vamos conversar pelo Zap. Vamos conversar pelo Telegram. Então, vamos fazer videoconferência. O desânimo bate, você vai o quê? Abandona a pessoa. Se eu não posso abandonar. Eu já fui longe demais para abandonar o meu pai. Não tem como abandonar mais. Por que eu não posso abandonar? Ele na cruz, ele poderia ter desanimado. Nitidamente, todo sofrimento que ele iria passar, ele poderia ter desanimado. Falei assim, não, pai, não vou sofrer por eles, não. Para por aqui. Mas não, ele foi até o fim. E o sangue que ele derramou na cruz foi por mim, um homem miserável que era pecador. Falho. Pecador é praticante do pecado. Não somos praticantes do pecado. Tropeçamos. Podemos tropeçar, mas nos levantamos com a ajuda do Senhor e seguimos em frente. Entendeu? Então, ele poderia ter desanimado, mas o Senhor, ele não desanimou em momento algum. E aquela gota de sangue, aquele sangue todo que ele derramou, foi por você, foi por mim. Imagine se ele tivesse desanimado diante daquela circunstância toda. Estaríamos perdidos. Como o pastor orou. A gente era para ter ido para o lago de fogo do inferno. Mas ele fez o que? Ele estendeu a mão e rasgou a cédula de dívida. Falou, não, eu pago o preço. Ele não desanimou. Que você, irmão, nessa manhã, você não venha desanimar. Está difícil? Está difícil. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que te impede de continuar a caminhada? Você vai desistir do seu casamento? Você vai desistir do seu trabalho só porque o seu patrão é grosso? Fala de Jesus para ele. Mostra Jesus para ele. Não leva ele para Jesus, não. Leva Jesus para ele. Entendeu? Muitas das vezes, eu quero levar a pessoa para Jesus. Não, leva Jesus para a pessoa. Com a sua conduta, com o seu falar, com as suas atitudes. Apresenta Jesus para a pessoa. Como eu falo para os gêmeos, Jesus se torna irresistível da forma que é apresentado. De que forma temos apresentado Jesus para as pessoas? Então, primeira voz, não podemos desanimar. Segunda voz, a voz da maioria. Tem um ditado mundano aí, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, não é. Quando Moisés mandou os espias ir lá, foram 12. 10 voltou, todo falando cheio de gracinha. Mas Josué e Caleb voltou, não, tem as coisas, mas vale a pena, vamos embora, vamos em frente. O nosso Deus é conosco. O nosso Deus é conosco. Não há nada que peça a nossa vitória, porque o nosso Deus está indo conosco. Bartimeu aqui, ele não deu ouvido à voz da maioria. Ele clamou. Ele clamou porque ele sabia a quem ele estava clamando. Ele prosseguiu. Até mesmo essa mensagem ela veio confirmada para mim mesmo ontem, até mesmo na pregação do pastor Júlio. Jesus, o autor da vida. Quando ele falou sobre Jairo, olha aquela multidão que estava ali, impedindo ele de chegar a Jesus, até chegou Jesus, e depois a multidão querendo calar ele. Não importuna mais o mestre, não. A tua filha já morreu. Amados, como o pastor falou, segue em frente. Não dê ouvido. Não dê ouvido. O que Jesus tratou com você é com você, não é com a multidão. Ele tratou diretamente, especificamente com você. Ele não chamou aquela multidão. E detalhe, sinal de multidão não é sinal que todos querem salvação. Pode ter uma multidão, mas nem todos estão interessados na salvação. A gente pega João 6, uma grande multidão está tudo seguindo Jesus. Quando Jesus falou que tinha que comer da carne dele e beber do sangue dele, o que a multidão fez? A multidão começou tudo sair. Duro é este discurso,
Quem pode resisti-lo? Ficou só os discípulos dele ali. Ué, e vocês não querem ir embora, não? Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O quê? 12 ali, apesar que um depois ele saiu fora. O que? Queria o quê? Apenas o pão. Queria apenas o quê? Fazer ele como um rei para sustentar eles, para que eles não tivessem que trabalhar mais. Eles não estavam interessados na salvação. Era algo momentâneo. Eu quero para agora. E vida eterna, não sei nem se eu vou chegar lá. Esse negócio de vida eterna não existe. Não, a vida eterna existe. Ela começa aqui na nossa conduta com o Senhor, no nosso relacionamento diário com Ele, todos os dias. Não temos que dar a voz, não temos que ouvir a voz da maioria. Não temos que ouvir a voz da maioria. A maioria aqui quis calar Bartimeu. Só que ele, pela segunda vez, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamar, eu lembro logo de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que não sabe. E no final, o Senhor mostrou para ele, estava mostrando para ele ali a importância de estar clamando, a importância de estar buscando. Amados, não podemos nos calar. Por que se calar? Se Deus tem, ele quer que você tenha o prazer de conversar com Ele, ou você não ama Ele. Se você não conversa com Deus, se eu não converso com Deus, é porque eu não tenho Ele como Pai. Eu não tenho Ele como Pai, por quê? Eu tenho como uma pessoa, como um colega, nem um amigo, porque amigo, você gosta de ter o prazer de estar com um amigo. Você tem ele como um colega que você conversa de vez em quando. Quando você precisa de algo, você vai a ele. Não, é muito mais do que isso. É um amigo. É um amigo ao qual ele se compadece de você, ao qual ele se importa com você. Mas para isso você precisa clamar. Você precisa clamar e se achegar a Ele. Entendeu? Esse tem que ser o nosso foco, esse tem que ser o nosso propósito. Não se calar. Não se calar diante das dificuldades. E ele não se calou diante da dificuldade. Ele clamou. Tentaram calar ele, mas ele gritou mais alto ainda. Esse tem que ser o nosso foco. O que tem tentado abafar a tua voz diante das orações com o Pai? O que tem tentado te calar diante do Senhor, que você não consegue clamar, que você não consegue mais conversar com o Senhor quando você está no teu secreto? Qual tem sido os impedimentos? É aquela dívida que você tem para pagar na segunda-feira? É um problema de saúde? Você tem que clamar mais ainda, porque nós temos visto a mão poderosa do Senhor sobre cada irmão aqui da congregação e das outras também. Temos visto a mão do Senhor. Por quê? Temos ficado calados? Não, temos clamado. E o Senhor tem feito o quê? Tem estendido a mão, tem sido misericordioso. Por quê? Não merecemos. Porque não merecemos. Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele estende a mão e nos dá a oportunidade do quê? Se arrepender e voltar para os caminhos do Pai. Ter uma vida totalmente transformada e voltada para Ele. Mas essa conduta tem que partir de mim. Não ouvir a voz da maioria. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor eu preciso ouvir. A terceira que eu quero abordar com vocês é a do preconceito. A voz do preconceito. Ele estava ali mendigando, estava ali largado ali. Quantas pessoas não passavam por ele, olhava para ele, tratava ele como uma pessoa insignificante, uma pessoa sem valor, uma pessoa desprezível. Só que eu tenho mais uma novidade. Jesus, ele não tem esse olhar preconceituoso. Ele não tem. Ele não olha para ninguém com preconceito.
Ele estende a mão. Ele estende a mão e ajuda a pessoa a se levantar, a voltar. A multidão estava preconceituosa com ele. Todos queriam que ele ficasse parado, se calasse. Mas não, ele continuou a clamar, porque ele não se envergonhou. Ele não se envergonhou do estado miserável que ele estava vivendo. Amados, para você que está ouvindo na internet, o teu pecado que você está vivendo não é sinal para você ficar distante do Senhor. Não deixe as pessoas preconceituosas te afastar da presença do Pai. Se arrependa, se humilha diante do Senhor. Volte para o caminho do Pai. Volte para o caminho do Senhor. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. A porta da graça ainda está aberta. Ela não se fechou. O Senhor, Ele está de braços abertos. Eu gosto de um texto bastante, é Apocalipse 2, quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, que Ele conhecia as obras da igreja de Éfeso, conhecia tudo, mas tinha, porém, uma coisa, que ela se arrependesse e voltasse ao primeiro amor. Não importa o que você fez, filho, filha, se arrependa verdadeiramente, volte para o caminho do Pai, volte para o caminho do Senhor. Não fique distante dele, não fique distante. A porta da graça não se fechou. Não ouça a voz dos preconceituosos. Outro detalhe, pare de ficar vendo um vídeo de pessoas que já te condenaram ao inferno. Pare de ficar vendo esses vídeos. Em nome de Jesus Cristo, desinstala isso, tira isso dos seus canais. Para, tem tanta coisa. Ao invés de você ver esses vídeos, abra a tua palavra. Abra a tua Bíblia e vai ler a tua Bíblia. Pare de ficar querendo pegar pão dormido, comida estragada. Por que isso? Se o Senhor Ele te dá o verdadeiro pão do céu, Ele mandou você comer o quê? O pão de cada dia. Cada dia você abre a sua Bíblia e lê, filho. Para que você vai pegar alimento dormido? Alimento que não vai te ajudar em nada. Busca a presença do Pai. Se arrependa, se humilha verdadeiramente. Abra o teu coração, permita o Senhor fazer parte da sua vida, porque se ficarmos com o coração fechado, como que o Senhor vai fazer parte da nossa vida? Se fecharmos o coração para o Senhor. Mas você está sendo preconceituoso, Rodrigo. Eu não estou sendo preconceituoso, eu estou te pedindo em nome de Jesus Cristo. A mesma coisa que eu estou falando para você, está cortando para mim, porque o Senhor tratou comigo. Primeiro Ele tratou essa mensagem, foi comigo. Eu não tenho que me esconder. Eu não tenho que estar ouvindo a voz dos preconceituosos. Antes, eu estava perdido. Mas se eu não ouvisse o Senhor falar comigo, Rodrigo, vai para a palavra e lê a palavra, que eu vou falar com você na palavra. Eu, quando me converti, eu não pedi para vir através de que alguém estivesse falando comigo. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo através da tua palavra. Ele me mostrou tudo onde eu estava errado, tudo onde eu estava falhando, Ele foi e começou a me mostrar. Você já está perfeito já, Rodrigo? Não estou perfeito, eu tenho muito erro ainda. Mas Ele tem me mostrado todos os dias as minhas falhas. Rodrigo, você precisa mudar aqui. Rodrigo, você precisa se aperfeiçoar aqui, você precisa melhorar aqui. Mas o quê? Lendo a palavra. A palavra, ela é espelho. Eu leio para mim, eu não leio para os meus irmãos. A palavra é totalmente para mim. Quando eu estou lendo ela apontando para mim, apontando para os meus erros. Eu não posso ler ela pensando em algum pastor, em algum irmão que não veio. É para mim. Rodrigo, lembra, é você que está conversando comigo, não é teu irmão. Você abriu a tua palavra, é você que está conversando diretamente comigo. Então não pense no teu irmão, pense em você. Aí eu não vou estar sendo preconceituoso, porque ela vai estar me cortando. Ela vai estar cuidando da minha pessoa. Não temos que ouvir a voz preconceituosa. Temos que ouvir única e exclusivamente a voz do nosso único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Somente a voz dele que temos que ouvir, somente a voz dele. A outra voz, não podemos ouvir a voz do medo.
Bartimeu ali, ele poderia ter medo. Ele poderia ter medo porque tinha uma grande multidão e alguém da multidão poderia machucar ele. Alguém da multidão poderia até mesmo ter espancado ele ali. Ele não ouviu a voz do medo. Ele teve coragem. Ele foi perseverante até o fim. Ele perseverou até o fim. Ele não desistiu em momento algum. Em momento algum, ele desistiu. Aí eu volto os espias. Quando eles viram aquele gigante, 10 viram, ficaram com medo. Eles tudo ali ficaram com medo. Tiveram medo. Mas Josué e Caleb, não. A gente consegue enfrentar. A gente consegue vencer. Amados, só damos ouvido à voz do medo quando não temos confiança no nosso Deus. Quando não temos confiança no nosso Deus, nós damos ouvido à voz do medo. Agora, quando eu olho para o alto e vejo de onde vem o meu socorro, aí eu não tenho medo. Porque eu sei quem é que está me guiando, eu sei quem é que está me conduzindo, eu sei quem é que está me sustentando. Eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Eu preciso dia após dia da ajuda dele. Então, eu não tenho tempo para ter medo. Eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que prosseguir para um alvo. Eu tenho um alvo. Nós temos que ter um alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Se o nosso alvo não é Cristo, estamos nos enganando. Estamos perdendo tempo vindo para a igreja quarta-feira. Estamos perdendo tempo vindo para a igreja sábado, domingo, os encontros nos lares. Estamos perdendo tempo. Se eu tiver medo, eu estou perdendo tempo. Você não pode abraçar. Por que eu não posso abraçar? Porque você pode passar resfriado para o seu irmão. Você está resfriado. Para não citar o nome. Não posso abraçar meu irmão. Tá, não posso cumprimentar ele. Não pode cumprimentar. Você tem que ficar no teu quarto em casa. No meu quarto em casa. Beleza. Mas eu não vou te obedecer. Antes importa agradar a Deus do que agradar o homem. Ele aqui, ele não agradou os homens. Bartimeu. Ele, em momento algum, ele agradou os homens, porque os homens queriam que ele se calasse. Ele gritou mais alto ainda. O que tem te amedrontado? Eu te pergunto, você responde para você mesmo. Qual tem sido o medo que tem te afastado da presença do Senhor? Qual é o medo que tem te afastado de você ter um relacionamento com Ele? Será que esse medo é maior do que o teu Deus? Será que esse medo é maior do que um Deus que morreu na cruz para nos dar salvação? Como eu falei, ou confiamos totalmente no Senhor, ou estamos nos enganando verdadeiramente. Eu tenho que entender, se eu entreguei a minha vida a Cristo, não tem mais volta. Se eu estou confiando nele, eu não tenho que voltar atrás. Eu não tenho tempo para voltar atrás. Porque senão, no dia do batismo, eu apenas tomei banho. Eu não matei a velha criatura para nascer uma nova criatura. Irmãos, precisamos rever os nossos atos. A quem temos ouvido? A quem estamos dando ouvido? Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. São coisas que a gente precisa parar, analisar e reavaliar a nossa conduta diante do Pai, diante do Senhor. Porque a Bíblia, ela relata grandes homens de Deus que quando eles tiveram um encontro, eles sabiam que iriam sofrer. Eles sabiam que iriam passar por várias dificuldades. Mas eles prosseguiram. Eles não desistiram. Quando a gente tem um encontro com Cristo,
que Ele começa a se revelar para a gente passa a ter uma intimidade com Ele, a gente está sabendo de tudo o que a gente vai passar. Conhecer o Senhor não é somente ler a palavra, não. Desculpa informar. Não é somente ler a palavra. Temos que ter um relacionamento. O Senhor ele fala bem claro em Mateus 7:23. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O pastor cita várias vezes, o pastor Geraldo, todos os pastores citam aqui. Conhecer é intimidade com o Pai. Relacionamento diário com o Pai. Momento de busca com o Pai. O que eu tenho entregado para o Senhor? Eu tenho entregado o meu melhor para Ele? Antes que você na internet fale alguma coisa, entregar, não estou falando de oferta, não estou falando de dinheiro, estou falando de relacionamento. Temos que ser vigilantes nessas coisas também. Relacionamento diário com o Pai. Eu tenho dado o meu melhor ou tenho dado sobra para o Senhor? Porque quando eu dou sobra, vem a voz do medo. Antigo Testamento, quando Caim e Abel foram ali dar a oferta. Estou falando sobre a oferta que eu quero citar relacionamento. Abel, ele dava do melhor. Caim, ele dava das sobras de dias. Quando o Senhor ministrou isso para mim, eu falei, Senhor, eu tenho que melhorar o meu relacionamento contigo. Eu não posso deixar a voz do medo ficar me afastando da tua presença. Eu não posso, porque muitas das vezes vem várias coisas na nossa mente que a gente começa a se amedrontar e começa a deixar de buscar a presença do Pai. Fica focado naquele medo, naquelas coisas, e você para de ter um relacionamento com o Pai. Você para de se envolver com o Pai. Não está errado, não podemos. Temos que nos encher cada dia mais. Cada dia mais precisamos nos encher da presença do Pai. Porque se a gente não se encher da presença do Pai, a gente fica vazio. Não tem como fazer nada vazio. Então o que precisamos é cada dia mais se encher da presença do Pai. Precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Qual é o melhor que eu posso dar para o Senhor? Se você puder, em nome de Jesus, logo que você acordar, comece a meditar, comece a orar. Rodrigo, eu saio cedo para trabalhar. Você consegue levantar uns 30 minutinhos mais cedo ainda? Pô, Rodrigo, mas eu estou tão cansado. Meu amado, eu te garanto, eu estou te falando na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que se você começar a fazer isso, o próprio Senhor, Ele vai revigorar a tua força, porque você vai começar a levantar aqueles 30 minutos antes, você vai começar a orar, vai começar a se encher da palavra, e detalhe, você vai ter uma visão diferente da vida, porque o medo não vai ter. Você vai seguir em frente, você vai continuar a seguir a tua caminhada. Tenta se esforçar, levanta um pouquinho antes do horário de você ir trabalhar. Não é esse esforço que você vai fazer, é pelo Senhor. Volta a lembrar, Ele foi até o fim, Ele não desistiu. O Senhor, Ele poderia ter desistido, Ele poderia ter parado, mas não, foi em frente. E lá Ele falou, tetelestai, está consumido, está consumado, está consumado, está consumado, foi pago. Alguém que sofreu por cada um de vocês aqui, por cada um de vocês que está ouvindo aí, pela minha vida. Ele não teve medo. Não podemos ter medo, irmãos. Repreenda esse medo em nome de Jesus Cristo. Repreenda esse medo em nome de Jesus Cristo. Não perca a tua salvação. Não perca a tua salvação. A outra voz que eu quero compartilhar com vocês, a quinta voz, a voz da dúvida. Será que Jesus morreu na cruz mesmo por mim? Você tem dúvida? Por que você está respirando? O que você está falando ainda? Ele não, ali
Bartimeu, ele não teve dúvida. Tentaram duvidar, ele não vai falar com você, ele não vai te ouvir. Por que você está clamando ainda? Para de ouvir, você é mais um, você é um insignificante. Ele não deixou a dúvida entrar no coração dele. Você tem deixado a dúvida entrar no seu coração? Eu te pergunto nessa manhã, eu não sei a hora que você da internet vai estar ouvindo essa mensagem, você vai ficar deixando essa dúvida que está no teu coração, que o Senhor tem falado com você todos os dias? E o mais interessante, a pessoa, pastor Geraldo que está aqui, pode até me corrigir depois, mas alguma pessoa já deve ter chegado para você: ah, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Mas e quando ele te acorda de madrugada, ele não está falando com você não? Ah, não, é porque eu tenho sono muito leve, eu acordo com qualquer coisa. Mas você despertando noite seguida o mesmo horário, é isso mesmo? Não é ele te chamando para orar, não? Ele está te chamando. Você ainda tem dúvida que ele não fala com você? Tem certeza que você está com dúvida que o Senhor não fala com você? Há tanto tempo ele tem falado com você para você se relacionar com ele? Há tanto tempo ele tem falado com você para você se afastar dessas coisas do mundo? Ele não está falando com você, tem certeza? Eu estou enganado então, né? Porque eu tenho certeza que comigo ele tem falado sempre, tem me chamado, tem me orientado, tem me exortado. Então eu não tenho dúvida que ele fala comigo. Ah, mas audivelmente, Rodrigo? Não precisa ser audivelmente. Meu espírito, eu sei que o meu espírito está falando comigo. Muitas das vezes sinto no meu coração pulsar ali o Senhor falando comigo, como no louvor que ministraram aqui, o primeiro louvor, já vi logo que era a confirmação do Senhor, falando a respeito da mensagem: creio que tu és a cura. Então, como que a gente pode ter dúvida de alguém que morreu na cruz? Como que a gente pode ter dúvida de alguém que falou: eis que estou convosco todos os dias? Como que eu posso ter dúvida disso? Não existe eu ter dúvida disso, não existe. Se eu tenho dúvida, eu não me converti. Se eu tenho dúvida, é porque eu não creio que ele veio para me salvar. A dúvida faz isso. Você botar em xeque algo que alguém fez por você. Não podemos fazer isso. Não temos permissão de fazer essas coisas, de botar dúvida que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Ou você tem dúvida que Ele vai voltar para te buscar? Se você tem dúvida que Ele vai voltar para te buscar, então você está perdido, porque eu não tenho dúvida, eu creio, o meu Jesus vai voltar para me buscar, Ele vai voltar. Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia, irmão. Não podemos ter dúvida. A última voz, a voz do comodismo. Bartimeu ali, ele estava o quê? Mendigando. Ele estava com a capa dele, a capa ali, o sinal daquela capa é uma permissão para que ele pudesse ficar naquele local mendigando, porque se não tivesse a capa, ele não poderia ficar ali. É como os trabalhadores de rua, eles têm que ter uma licença para eles estarem trabalhando. Se não tiver aquela licença, a polícia vem e leva a mercadoria. E para Bartimeu estar ali mendigando, ele tinha que ter aquela capa. Ele não ouviu a voz do comodismo. Olha que lindo. Quando Jesus chama ele, ele larga a capa e segue Jesus. Há quanto tempo Jesus tem te chamado? Há quanto tempo Jesus tem te convocado e você está acomodado? Há quanto tempo eu, Rodrigo, não fiquei acomodado? O Senhor, Ele todo dia Ele está te chamando. Todo dia Ele está te chamando. Todo dia Ele te chama. Mas só que tem uma coisa: Ele te chama, Ele não te obriga. Ele te convida. Abra comigo Mateus 11, por favor.
É um dos textos que eu amo de ler. Mateus 11, 28, por favor. Amém? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, Bartimeu, ele ouviu essa voz, a voz suave, a voz doce, a voz branda do Senhor Jesus Cristo, chamando ele para uma vida de relacionamento com ele. Ele não ouviu a voz do comodismo. Cara, você é doido, fica aí, você está ganhando o teu dinheirinho todo dia vem um dar uma esmola para você. Ele não. Eu quero algo melhor. Eu quero o pão da vida. Eu quero a água da vida. Eu não quero voltar a ter sede. Lembra da mulher samaritana? Ela ia ao poço, apanhava uma água, mas Jesus, quando ofereceu uma água para ela, ela falou: Senhor, dai-nos sempre dessa água. Amados, eu estava vendo um filme ontem, aí o pastor citou uma mensagem. É triste quando a pessoa chega perto do poço e volta para casa com sede. Quantas não são as pessoas que chegam perto de Jesus e volta para casa com sede, desiste da caminhada? Que não viemos ser essas pessoas, porque experimentamos da água da vida, bebemos da água da vida. Nós não temos o direito, não podemos nos dar o direito de voltar a beber água contaminada, água parada. Água parada é o que o mundo te oferece. Jesus, ele te oferece a água da vida, algo que é eterno, algo que não vai passar. O mundo te oferece o passageiro, Jesus te oferece o eterno. Quando ele ofereceu isso para Bartimeu, eu quero essa água, eu quero essa vida contigo, Jesus. Ele abandonou a capa. Eu não quero ficar mendigando mais, eu não quero ficar nesse estado deplorado que eu estou vivendo, esse estado miserável que eu estou vivendo. Eu quero mudança de vida, eu quero mudança de caráter na minha vida, quero viver algo novo diante do Senhor. Aquele homem, ele foi transformado. E olha como a voz do Senhor é linda quando chegou a ele. O que queres que eu te faça? A voz do Senhor não é aquela voz agressiva. Ele chega para você: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Ele fala: que eu veja. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Bartimeu, ele andava nas trevas, porque ele não via a luz. Mas quando a luz resplandeceu sobre ele, ele viu como o Senhor é lindo, Jesus. Porque foi a primeira pessoa que ele viu, gente. Amados, imagine uma pessoa cega. O Senhor Jesus chega diante dela, só está ouvindo a voz dele. O que queres que eu te faça, meu filho? Que eu veja. Quando ele abre os olhos, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa linda diante dele, não tem como você continuar a sua vida da mesma forma. Quando você tem um encontro com Cristo, você não pode viver da mesma forma. Você automaticamente você é transformado. Nossa, Jesus, Ele me deu esperança de viver. Ele me tirou desse estado onde ninguém se importava comigo, onde todos me desprezavam, onde a sociedade me ignorava, mas Ele estendeu a mão
Ele me trouxe para fora, Ele me deu nova vida. Amados, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. Precisamos voltar a conversar com o Senhor, precisamos voltar a conversar com o Senhor. Volto a dizer, não ouça a voz da multidão, ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é uma voz suave, é uma voz branda. Peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, me ajuda a compreender melhor a palavra. Antes de tudo, de começar a meditar na palavra, que você for fazer o seu devocional, convida o Espírito Santo para fazer parte do seu dia ali. Convida ele para fazer parte da sua vida. Peça a ele para revelar para você o que está escrito na palavra. Muitas das vezes, Rodrigo, a palavra é muito difícil. Você convidou o Senhor para sentar do seu lado? Para abrir o seu entendimento? Para você compreender a palavra? Ou você fez por você mesmo? Você saiu fazendo de qualquer jeito? Não convidei não. Passa a convidar o Senhor. Passa a chamar Ele para fazer parte do seu dia na hora da leitura, que eu te garanto, o seu anseio pela palavra vai aumentar cada dia mais. Cada dia mais o seu anseio vai aumentar pela palavra. Algo que eu ouvi também nesse filme. Não só basta aceitar Jesus, mas crer que Ele te aceitou. Você tem que crer no seu coração. Eu fui aceito pelo Senhor. Ele me resgatou. Ele me salvou. Ele me deu uma nova vida. Ele transformou todo o meu ser. Bartimeu aqui, ele entendeu, ele compreendeu, ele não ouviu nenhuma dessas vozes, mesmo elas tentando afastar ele, ele ouviu somente uma voz: chama ele, chama ele. Amados, já estou finalizando. Que nessa manhã, ou a hora que você da internet que vai ouvir a mensagem, você esteja perceptível ao que o Senhor quer falar com você. Não fuja do teu chamado, não fuja quando Ele te chama, não se esconda. Volto a dizer, não é tempo de parar. Não é tempo de deixar de congregar. Não é tempo. Não temos como voltar atrás. A sociedade quer que você pare, mas Jesus quer que você prossiga. A quem estamos ouvindo? Ouça o que o Senhor quer falar com você, amados. Ouça o que Ele quer falar com vocês. Não fuja, não feche o seu coração para o Senhor. Volto a dizer para você da internet, meu amado, não vim aqui te tacar pedra, não vim apontar dedo, mas pelo contrário, te aconselhar, busque a presença do Pai, busque a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te convido a estar orando, por favor. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Tu sabes o quanto essa palavra, ela me machucou, Pai. Eu te peço em teu santo nome, meu amado, querido amigo Espírito Santo, que você possa estar se revelando para cada um dos meus irmãos que vão ouvir essa mensagem, cada um que ouviu essa mensagem, que o Senhor venha se revelar para cada um, e que cada um, Senhor, venha ouvir, Pai, nitidamente a Tua voz, e que comece, Senhor, a ser obediente à Tua palavra, e que não fuja, Pai, do Teu chamado, Senhor, que não fuja da responsabilidade, Pai, ao qual, Pai, o Senhor colocou cada um, Senhor. Pai, eu te peço nessa manhã, venha nos ajudar, Pai, encarecidamente eu te peço, Pai, por favor, Senhor, que venhamos manter os nossos olhos no Senhor, Pai, que venhamos estar com os nossos ouvidos atentos, Pai, à Tua santa e poderosa voz, Senhor, que não viemos fugir, Pai, daquilo qual o Senhor nos chamou, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, eu te peço nessa manhã, Pai. Pai, os dias têm se tornado tão difíceis, Pai, têm se tornado tão complicado de viver, Pai, mas que venhamos, Pai, colocar, Pai, a nossa confiança, que venhamos colocar a nossa esperança no Senhor, Pai. Senhor,
abre os nossos olhos, Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos de Bartimeu, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, precisamos ter um encontro contigo, Pai. Precisamos, Pai, verdadeiramente ser restaurado nessa manhã, Pai. Precisamos ser renovados, Pai. Eu te peço, Senhor, no Teu nome, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a prosseguir para o alvo, Pai. Por favor, Senhor, já fomos longe demais, Senhor. Não temos como voltar atrás, Pai. Não temos, Pai. Não podemos, Pai, desvalorizar o Teu sacrifício na cruz, Pai. Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor me salvou, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou, Senhor. Não merecíamos, Pai, tão grande amor, Pai. Não merecíamos, Pai, tão grande amor. Mas o Senhor se doou, Pai. O Senhor morreu, Pai. O justo pelo injusto, Pai. O santo pelo pecador, Senhor. Pai, eu te peço nessa manhã, Pai, que venhamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, ouvir a Tua voz, que venhamos verdadeiramente, Senhor, obedecer o Teu chamado, que venhamos verdadeiramente, Pai, seguir caminhando contigo, Pai, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, Pai. Eu te peço, Pai, no Teu santo e poderoso nome, Pai, e a Ti, Senhor, seja sempre a honra, a glória e o louvor para todos sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor.